meus amores, nono ano, bem-vindos à nossa aula dessa semana. E nós estamos aí falando sobre dramaturgia e hoje a nossa aula é sobre dramaturgia teatral ou dramaturgia no teatro. Vamos lá? Bom, quando nós falamos sobre teatro, dramaturgia, né? Dramaturgia, na verdade, a gente se refere ao tipo de texto, né? Ao dramaturgo, aquele que escreve. Mas, no geral, a gente fala dramaturgia teatral, né? Que envolve toda a produção em si do contexto teatral. Então, a linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais ou dramáticos que exigem a dramaturgia, os quais são escritos para serem representados, ou seja, diferente de um texto normal, a dramaturgia ela é um texto onde eu vou representar e vou encenar. Os gêneros teatrais que são mais conhecidos são a comédia, a tragédia e a tragicomédia. Lembrando que esse tipo de texto ele teve a sua origem lá na Grécia Antiga. Dramaturgia, então, é o nome utilizado para as representações teatrais e os dramaturgos são aqueles que escrevem os textos para serem ensinados por atores. Mas afinal, o que é linguagem teatral? O que eu preciso saber que compõe a dramaturgia teatral, além do texto? Bom, quando nós falamos de teatro, então, eu me refiro não só a essa questão do teatro em si. O teatro não é só o ator ou o texto. Ele é um conjunto de itens onde nós temos a linguagem teatral. E o que define ela como sendo linguagem teatral? Então, vamos lá? Primeiro, nós temos o tempo. O tempo, ele é classificado de 3 maneiras. Nós temos o tempo real, que é onde decorre a narrativa. Ou seja, o tempo que nós estamos vendo. Temos o tempo dramático, que é o tempo em que acontecem os fatos da narrativa. Então, pode ser que essa narrativa pode estar se passando no século XVIII, nos anos 90, na década de 20. Nesse sentido, a obra teatral pode ter sido escrita no século XX, que é o tempo da escrita, mas abordar fatos do século XVIII, que é o tempo dramático. O segundo item é o espaço, corresponde ao local ou locais em que se decorrem os fatos. Nesse caso, nós podemos considerar o espaço real, que é o espaço cênico, ou seja, o espaço onde está ocorrendo a peça, e o espaço psicológico. O real seria o espaço físico que se desenvolvem os fatos. Por exemplo, uma igreja, uma praça, um anfiteatro. Já o espaço psicológico refere-se aos pensamentos dos personagens que envolvem a trama. Os personagens são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são os personagens principais, ou coadjuvantes, que são os personagens secundários. Fora isso, também tem os figurantes, que possuem um papel terciário, ou seja, eles somente estão lá para preencher o espaço. São pessoas que, por exemplo, estão sentadas num restaurante ou conversando ao fundo, elas não participam dessa parte da encenação. Quando ocorrem as dramatizações teatrais, sempre tem uma plateia, ou seja, o público que assiste a peça. Os interlocutores são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. Ou seja, se eu não tenho plateia,
não é uma linguagem teatral. O cenário corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontecerá a representação. Por exemplo, a cozinha de uma casa, a rua, a igreja. As pessoas especialistas em cenografia são os cenógrafos. Figurino. Lógico, todo bom teatro tem um figurino, né? As vestimentas utilizadas pelos personagens em determinadas cenas. Os figurinistas são especialistas em compor os figurinos dos artistas. Por isso, para ser figurinista, ele precisa estudar a história da trama e tem que possuir muito conhecimento histórico e cultural. Eles precisam conhecer os elementos da moda do tempo da peça, por exemplo. Numa peça em que o teatro é dramático, é o século XIX, ele precisa saber que tipo de roupa era utilizada nesse século. A iluminação é parte do cenário, é a iluminação cênica. É um elemento essencial realizado pelos iluminadores, responsável por projetarem as luzes nos espaços e personagens, além de criarem efeitos de luz, desde contrastes de luz e sombra, o que dá um tom totalmente diferente na apresentação. E por último, a sonoplastia. Além da iluminação, as encenações teatrais também envolvem sonoplastia, ou o uso de sons. Pode ser uma música, um ruído, as próprias falas, dentre outros. O sonorizador é a pessoa responsável pela sonoplastia cênica. O teatro, ele trabalha com a cena ao vivo. Mesmo quando você ensaia, ela recebe muita influência do público, ou seja, a relação do público com a encenação pode mudar de uma apresentação para outra. Nunca nós vamos ter a mesma reação do público. Sempre teremos algumas divergências. E os textos que são decorados, eles também podem sofrer mudança, improviso. Os atores também modificam o personagem, porque cada um tem o seu processo de interpretação. Então, por exemplo, nas imagens nós temos a mesma peça, Romeu e Julieta, porém ela é encenada em tempos diferentes, espaços diferentes, com personagens diferentes, atores diferentes, situações diferentes. Tudo isso é um processo de criação na linguagem teatral. E nenhuma dessas 3 peças foi igual, isso pode ter certeza. Cada uma delas teve a sua especificidade. Um último elemento que também faz parte da linguagem teatral é a junção de teatro e música, que nada mais são do que os musicais. Os musicais, eles unem a linguagem da encenação com um canto, que pode ser orquestrado ou a capela. Orquestrado é na companhia de banda, DJ, uma orquestra, ou só a capela, quando utiliza-se somente da voz do cantor. O musical, ele trabalha a interpretação teatral através da dança, do diálogo e do canto. Ou seja, ao longo do musical, nós vamos ter não só músicas, mas também elementos coreográficos, além do canto, que pode ser solo ou em conjunto, que seria o canto coral. E geralmente trabalha-se em um enredo. Pode ser uma história, pode ser uma narrativa bíblica ou até mesmo uma adaptação de filme para um espetáculo. E aí nós temos a mais famosa, que é a Broadway, que é responsável por adaptar diversos filmes e animações, etc., em musicais maravilhosos. Bom, turma, essa foi a nossa aula sobre linguagem teatral. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não consigam entender, retomem um vídeo e façam suas anotações. E nos vemos na próxima aula. Até mais!